Eu queria falar do Gerson, né? E eu vou pedir para a produção trazer aí os dados do Gerson, porque é um jogador que fez uma boa partida, mais uma boa partida. Essa partida especificamente não teve a intensidade, a criação de jogadas que ele teve contra o Bolívar, mas é importante o Gerson, hein, o Léo. Parece que o Tite encontrou o lugar dele e o principal, ele tem feito com que o time se desenvolva, né? A jogada cai no pé dele, o time está conseguindo criar situações. Como é que você está vendo o Gerson? Acho que é o terceiro ou quarto jogo dele atuando nessa faixa de campo, né? Lado Sim, direito do ataque, né? sim, mais à frente rendendo bem do lado ali direito, né? E pode jogar até mesmo do lado esquerdo. É só nós lembrarmos, né? Como ele jogou lá no Olympique de Marseille nas mãos do Sampaoli, né? Também pelo lado esquerdo. É um jogador que tem muita qualidade, né, professor? Agora passa muito também essa questão do Tite ter colocado ele um pouco mais à frente, entendimento do próprio Gerson. É um jogador que nós sempre cobramos, né? Mais intensidade, entender o momento certo de segurar, de acelerar. Eu acho que ele vem fazendo boas escolhas, né? Quando tem essa posse de bola, até mesmo sem a bola, voltando para recompor, fechando ali em alguns momentos à frente do Varela, até porque ele joga um pouco mais aberto pelo lado direito. E ontem fez um bom jogo, né? Se não foi, como você disse, na intensidade contra o Bolívar, mas eu acho que ele jogou dentro da conta, né? Coletiva que se precisava, né? O Flamengo foi ali cirúrgico na primeira etapa, um Gerson bem participativo do lado direito, trabalhando por fora, flutuando por dentro, como disse o próprio Tite, né? Num 4-3-3, às vezes ele aberto, e num 4-4-2 ele um pouco mais fechado, se conectando ali com o De La Cruz, o Alan e o próprio Arrascaeta, Cebolinha e Pedro um pouco mais à frente. Então, acho que é um Gerson que tem muita qualidade, mas falta ao próprio jogador esse entendimento, né? De acelerar, né, de ter a intensidade adequada com e sem a bola. Tendo isso, é um jogador que dificilmente deixa a titularidade, até porque é muito bom jogador, né? Agora tem que ter o entendimento, né, de realmente não segurar tanto essa bola, acelerar no momento certo, pisar mais na área, dar mais assistências, como foi ontem, enfim. É um jogador que à frente rende mais, mas passa muito pela concentração do próprio jogador. Às vezes ele acaba dormindo e aí as atuações são bem abaixo, né? E aí, meus amigos, veja bem, o Gerson não é que ele fez um grande jogo, mas ele fez um jogo, ele tem tido atuações consistentes, né? Não tem sido aquele jogador que não acrescenta, não agrega, como vinha sendo antes, um jogador indolente em campo. Acho que ele, principalmente no fator tático, ele tem sido uma peça importante para o time. A gente tem os números dele ontem aí, ó, o SofaScore Brasil tá trazendo aí, ó. Gerson teve a segunda maior nota do Flamengo nesse 3-0 diante do Milionários, né? Um passe decisivo, foram de 53 passes, ele acertou 47 passes, duas bolas longas certas, né? Uma finalização, acertou 2 de 3 dribles, 4 faltas sofridas. Não teve assim um desempenho tão bom, mas eu tô falando da parte tática mesmo. Ele é um jogador que ele não vai atacar muito aquele corredor, não é um ponto, ele vai trabalhar mais por dentro, vai receber essa bola, vai ou esperar a ultrapassagem do lateral, ou de um meia que se aproxime dele, ou de um atacante. Ele realmente. E aí eu acho que falta também para o lateral direito, no caso do Varela, ou o Flamengo pensar em outro lateral, que tenha também essa característica de, em alguns momentos, atacar esse espaço que o Gerson deixa, né? O Wesley poderia ser esse jogador, mas infelizmente não consegue desempenhar. E aí você toca num ponto, né? O penúltimo passe, né? Até para ele aparecer dando esse penúltimo passe, que seria para um Varela atacar ali a diagonal curta por trás da defesa e achar um passe final para um Pedro, para o próprio Cebolinha, para o Arrascaeta, para o De La Cruz que seja, né? Eu acho que também falta. E ontem ele fez até algumas jogadas, né, professor? E você fala que ele sai de fora para dentro, né? Ele teve uma bola que Isso. ele dá no De La Cruz e ataca ali o bico da área por trás da defesa. Ele não recebe, mas ele fez o movimento, né, de receber um passe ali para achar até mesmo uma finalização ou uma assistência, enfim. Então, é um jogador que precisa de companhia, né? É um jogador realmente que tem muita qualidade dentro da intensidade, dentro do entendimento de jogo que precisa, né, com e sem a bola, tendo companheiros em volta que consigam também raciocinar junto com o Gerson, é um jogador que vai produzir muito por aquele lado direito, já que pelo lado esquerdo é um Flamengo que de forma natural o jogo já flui, né? E aí, os amigos do chat aí, até vocês podem participar respondendo sobre, por exemplo, falar de uma possibilidade. Digamos que o Flamengo conseguisse trazer o Michael, tá? Que é uma especulação, que a gente sabe que o que tem de Michael e Flamengo. O jogador falou numa entrevista, sim, que voltando ao Brasil poderia dar prioridade ao Flamengo. Mas digamos que o Michael
possa ser uma contratação do Flamengo nessa janela. Muita gente tiraria o Gerson do time para colocar o Michael pelo lado direito. Ele tem atuado lá no time do Jorge Jesus pela direita. Mas o Michael tem características parecidas com a do próprio Luiz Araújo. É um jogador driblador, velocista, que tem dificuldade de fazer esse jogo coletivo. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acredito que o Gerson permaneça no time, tá? Independente se for contratado um ponta, teria que ser um ponta de muita qualidade, Léo. Por quê? Porque o Gerson ele entrega mais na parte tática, tecnicamente com a bola no pé, é um jogador diferenciado. Eu sempre falo isso, o Luiz Araújo tem suas qualidades, mas o Gerson é um jogador que te entrega mais com bola no pé. Ele tem soluções ali na frente, que ele é um jogador mais técnico, mais criativo. Concordo com a galera do chat que está falando o seguinte, professor, ele não tem uma recomposição, ele compromete o desempenho até do próprio lateral, porque sobrecarrega o Varela. Eu concordo. É um jogador que tem jogos que ele consegue fazer isso. Ativa ele, conversa com ele, ó. Ele já teve jogos aí que ele demonstrou isso. Ele voltava, tinha recomposição. Mas eu tô falando especificamente do Michael porque pela esquerda não vai jogar. Eu acho muito difícil o Cebolinha perder a vaga pela esquerda. Então, Léo, até em cima disso, né? A contratação que vier, se o Tite realmente pensa num ponta pela direita, eu acho que vem para compor elenco, né? A não ser que seja muito diferenciado, né? Não, é dentro até dessa leitura que você faz, né? Também, né? E aí ele teria o espaço de ser o segundo volante, coisa que o torcedor fica com o pé atrás, até porque, né? Ele não. Primeiro, né? Ele teria que jogar na vaga do Alan, né? Você tendo o Michael ou o próprio Luiz Araújo, para o Gerson se manter na equipe, seria ao lado do De La Cruz, né? Como um primeiro volante. E aí realmente já seria um pouco complicado. Então ele sairia dessa equipe. Então, eu vejo a manutenção para o Tite, né? Se você pegar até mesmo quando chega o De La Cruz, né? O entendimento do Tite é colocar o De La Cruz à frente, né? Lá em cima, trabalhando de fora para dentro também. Ele até ataca o corredor diferentemente do Gerson, porque joga com o pé predominante, mas, de certa maneira, ele tenta o De La Cruz um armador um pouco mais ali do lado direito. O cenário perfeito, no meu entendimento, para o Tite, seria ter o Wesley, ofensivamente e defensivamente muito bem. Né? Porque tanto o Gerson como o De La Cruz não atacam tanto. O Gerson quase nada ao fundo. Ele sai de fora para dentro e abre o corredor. O cenário perfeito seria ter o Wesley, um jogador com essas características ofensivas, né? Um lateral que desce, que dá essa amplitude, porque ganharia, né, um homem um pouco mais por dentro e teria a ultrapassagem do lateral, né, com mais profundidade, atacando o fundo, né, algo que o Tite gostaria bastante. O Gerson até faz, mas é um Varela que timidamente não consegue, às vezes vai de forma muito, né, vamos dizer assim, poucas dificuldade, vezes, né, Léo? Ele tem uma dificuldade principalmente no cruzamento, né? Ele chega ao ataque, mas o último passe final do Varela é deficiente. Sim, sim. E acaba, de certa maneira, comprometendo, né? Em muitos momentos, esse lado direito. Mas, assim, seria uma briga boa, né? E aí eu vejo, assim, professor, até para não comprometer taticamente o Flamengo, até o que nós já vimos do Gerson, seria a saída do Gerson. Imaginando, como você acabou de falar, o Michael ou o próprio Luiz Araújo, um jogador que entregue mais essa recomposição. Eu concordo com o amigo que colocou no nosso chat. Em alguns jogos ele entrega, né? E até mesmo nesses jogos que ele está entregando, 2 ou 3 escapadas do adversário, ele não recompõe. E aí não pode. Tem que ir até o final. Até porque é 1 ou 2 escapadas que você não vai, pode gerar um gol para o adversário. E aí nós já vimos o Flamengo que não tem força, né, para empatar e virar ou voltar à frente do placar. Então, essa dormida nos jogos é que o torcedor fica com o pé atrás. E aí o Gerson não pode ter. Jogando ali aberto do lado direito, é importantíssimo fechar, neutralizar os adversários pelos lados. Até porque a grande maioria dos adversários que o Flamengo enfrenta não tem essa construção por dentro. Por onde que ataca o Flamengo? Pelos lados. Né? E se você realmente deixar o lateral 2 contra 1 para o adversário, naturalmente o Flamengo vai levar desvantagem. E tem um detalhe, meus amigos, o Gerson, o Luiz Araújo, qualquer outro jogador, o Tite, aí entra o treinador do Flamengo, entender que escala de acordo com o adversário. Se eu tenho um adversário que vai trabalhar muito por dentro, eu vou analisar bem como esse adversário vai atacar o Flamengo, como eu vou utilizar o Gerson com e sem bola, a importância dos pontas em alguns jogos. Né? Pô, eu tenho um adversário que de repente vai jogar muito pela lateral de campo, pelos lados de campo, eu vou jogar com os pontas ou vou jogar com o Gerson? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes sobrecarrega muito o lateral direito do Flamengo, né? Às vezes quando você pega, por exemplo, vai jogar contra um Palmeiras que tem um Piquerez que ataca bastante e às vezes tem um Rony que cai por ali. Tem que ter um jogador para ajudar o Varela. É o Gerson, é o Luiz Araújo. Isso o jogo sem bola. O jogo com bola, é melhor atacar com um ponta como o Luiz Araújo
ou ter a qualidade do Gerson, que trabalha melhor por dentro, que tem a tabela como ponto forte, tem visão de jogo. Aí entra muito o Tite, observar o adversário, que a gente viu até essa semana, que não era tudo indica para Gerson jogar contra o Amazonas, pela característica do Amazonas no jogo, era o Luiz Araújo. Então, falta isso ao Tite em alguns momentos, né, Léo? Esse entendimento do adversário também, né? Acho que o Léo... Tava mudo, professor, desculpa. Do Tite e também dos atletas, né? Porque você pode induzir, às vezes, professor, dessa bola não entrar no lado mais forte, né? Como foi o caso do Amazonas. Se o lado mais forte do Amazonas é o lado esquerdo, eu vou fazer de tudo para que essa bola não entre tanto do lado esquerdo e sim pelo lado direito. Né? Você induz o adversário a jogar por onde você quer. Né? E aí precisa, taticamente, de um esforço muito grande. Até para quando você não tiver a bola, você induzir o adversário a trabalhar pelo outro lado. E quando trabalhar pelo lado mais forte, você está montado. Você está realmente bem posicionado para neutralizar essas investidas. Coisas que não aconteceu contra o Amazonas no segundo tempo. Né? Ficava claro que a válvula de escape era o Serafim, né? Das bolas longas. E da onde são essas bolas longas? Da defesa, até mesmo do meio. Então você pressiona. Né? Você faz com que essa bola não entre. Se entrar, entre a coçada, entre realmente pressionada, facilitando a defesa que está de frente. Né? Até mesmo essa corrida para trás. Então, é a questão da leitura do Tite e dos atletas também. Né? Eu te falo por experiência. Eu já jogava como segundo atacante. Quando eu jogava com lateral, onde essa bola saía com mais frequência, com mais facilidade, era o lado forte, o que eu fazia? Eu antecipava. Eu pressionava o cara para essa bola não entrar nele. Acabava facilitando o meu trabalho e coletivamente, né, também rendendo frutos, porque o lado forte acabava não tendo tanta saída, tanta fluidez. Então, meio que você se anulava, né, pensando de forma coletiva. E aí é uma leitura também, né, dos atletas experientes, do próprio Gerson, pelo lado direito, o próprio Cebolinha do lado esquerdo, também fazer as leituras rápidas, até porque nem sempre aquilo, né, que teoricamente é programado pelo treinador durante a semana se materializa dentro de campo, e você tem que ter autonomia e velocidade para fazer as leituras. Né?